É difícil falar, assim, da minha história com Fórmula, como eu te conheci, sem falar do meu irmão, porque, na verdade, foi ele que te conheceu, foi ele que comprou a ideia, você vendeu muito bem para ele a ideia, e eu trabalhava para ele na época, ele tinha uma empresa de calçados, ele vendia calçados online, e foi uma época muito difícil. Ele quase quebrou nessa época e eu trabalhava para ele, então assim, eu era o braço direito dele e eu estava apavorada naquela época com tudo que estava acontecendo com a empresa dele, né? E quando ele me falou o valor, eu falei: "Você tá doido? Como assim você vai pagar isso tudo? A gente tá super apertado." E ele falou: "Não, eu acredito que esse curso é top." Eu falei: "Olha, então compra, porque o meu irmão tem uma veia muito empreendedora. Então, quando ele enxerga uma oportunidade, eu acredito muito nele." Então, eu falei: então compra. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim: "Mara, você gosta de escrever, né?" Aí eu falei: "Gosto." Ele: "Então, você vai ser minha copywriter." Aí eu virei para ele e falei: "Copy o quê? Que é isso?" Então, assim, a gente não tinha produto, a gente não sabia nada, a gente não sabia nada de nada. Eu não sabia nem o que era copy, né, na verdade. E aí começou o nosso processo, né? E assistindo o seu curso, aprendendo tudo sobre gatilhos mentais, né? No Fórmula você dá uma aula de gatilhos mentais e aquilo mexia comigo. Eu falava: "Cara, isso é muito louco, isso é muito bom." A gente não tinha nenhuma expertise, né? Assim, para vender. Mas o meu irmão tinha uma amiga que era micropigmentadora de sobrancelhas. Era não, né? Inclusive uma das melhores aí do Brasil hoje, né? E ela já era sensacional na época. Meu irmão via nela uma artista. E meu irmão, logo quando ele começou a assistir o Fórmula, foi nela que ele pensou. E meu irmão é ótimo vendedor e ele chegou para ela e vendeu a ideia para ela. Ela comprou a ideia, né? Ela comprou a ideia e a gente começou a fazer os lançamentos. E aí, no primeiro lançamento de semente, a gente pensou que a gente ia arrasar, que a gente estava arrasando, porque eu lembro que a gente fez um investimento inicial e a gente captou muitos leads, assim. E a gente pensou: vamos fazer um 6 em 7, cara. No primeiro lançamento de semente, a gente vai fazer um 6 em 7. E aí, eu lembro que no dia que a gente foi fazer a primeira live, a primeira abertura, então, eu lembro que a gente deu as mãos assim, fez uma oração, e o Matheus, o nosso sócio, ele fez uma oração assim, pediu a Deus, né, para que Deus nos abençoasse, e no final da oração ele fala assim: "Deus, nos surpreenda." E a Tássia começou a live, toda bonita, toda maquiada, todos nós muito nervosos, mas muito confiantes, e de repente começou uma chuva. Mas uma chuva. Não deu, acho que 10 minutos de live. Puf, acabou a luz. Na nossa primeira live. Nossa primeira abertura de carrinho. E assim, não dava para levar o notebook para outro lugar, o celular para outro lugar, porque esse dia, eu tenho certeza que pelo menos metade da cidade ficou sem energia. E a gente remarcou essa live. E aí, quando nós remarcamos, a gente abriu o carrinho e aí nós que esperávamos o 6 em 7, nós estávamos super animados com aquele monte de lead, cara. A gente fez 6 vendas. Dava 6 mil reais, né? Essas 6 vendas, 2 pessoas devolveram. Então, foram 4 vendas no total. Aquilo ali deu pra gente musculatura pra gente chegar onde a gente chegou. Porque eu acredito que se no primeiro lançamento tivesse sido muito fácil, a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje. E aí, no próximo lançamento, no nosso primeiro lançamento interno, acho que a gente fez 22 vendas, se eu não me engano. Que foi bem melhor. Ficou muito chateado ainda, porque a gente esperava 6 em 7, né? Só que depois a gente começou a entender que não era assim, que não até poderia ser, mas o processo natural não era esse. A gente foi no evento ao vivo que teve, a gente voltou assim com sangue no olho e trabalhou muito. E aí, em agosto de 2019, a gente conseguiu o 6 em 7. A gente faturou
R$ 107 mil. Eu acho que foi no sexto ou sétimo lançamento. Em janeiro de 2020, a gente fez um lançamento muito bom. Só que no dia 29 de janeiro de 2020, nós perdemos a nossa mãe, né? Eu e meu irmão. A minha mãe faleceu, assim, do nada. E, cara, aquilo abalou a gente. Abalou muito a gente. Mas foi muito, muito, muito. E aí, eu falei, nossa, agora não sei como que vai estar como vai estar a minha cabeça para continuar isso. Eu realmente comecei a entrar em parafuso, né? Mas aí a gente conseguiu, a gente prosseguiu. E aí, em março, veio a pandemia. E do contrário do que a gente imaginava, que seria um ano muito ruim, na verdade foi um ano espetacular. Porque eu acho que nós crescemos muito, nós melhoramos muito. Nós melhoramos o nosso produto, nós melhoramos a forma de ver as pessoas, de ver a necessidade das pessoas. E aí, só que nesse mesmo ano de 2020, com tudo isso, eu ainda tive um problema. Eu descobri que eu tinha câncer, que eu estava com câncer. E aí, esse câncer não me abalou tanto, porque a morte da minha mãe já tinha me abalado tanto, que eu falei, cara, eu já perdi o de mais precioso da minha vida, eu já perdi. Então, esse câncer aqui, vai dar tudo certo. Graças a Deus eu tô 100% curada, nesse ano eu já descobri que eu tô curada. Mas assim, o ano de 2020, ele foi uma avalanche assim de acontecimentos não muito bons, que tinha tudo para fazer a gente não ter Cair, o né? resultado. Teve uma coisa que lá no início fez toda a diferença e é o que nos move a estar aqui hoje, que é a transformação que nós causamos na vida das pessoas. Porque lá atrás, quando a gente estava com prejuízo, a gente já viu a transformação das alunas. No ano de 2020, nós faturamos R$ 3.700.000.